Olá, eu sou Felipe Recondo, diretor de conteúdo do Jota, e esta é mais uma entrevista da série A Disputa pela Constituição, os desafios de ensinar direito constitucional no Brasil polarizado, no Brasil de hoje. Hoje, recebendo o professor Miguel Godoy, professor da Universidade Federal do Paraná e também da Universidade de Brasília. Miguel, sem mais delongas, nós já vínhamos conversando sobre esse assunto, a dificuldade de ensinar direito constitucional, não apenas, eu estava ressaltando isso antes da gente começar a gravar, por polarização política, mas grandes dificuldades que nós temos hoje de explicar alguns fenômenos, quer dizer, vocês têm a dificuldade, eu tenho como jornalista, mas de explicar alguns fenômenos que envolvem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal ou questões constitucionais que se colocam cada vez mais nesse clima de polarização, que não é só esquerda-direita, mas polarização em torno de valores constitucionais também. Queria ouvir a sua opinião dentro de sala de aula. Se a gente pudesse marcar uma diferença, Miguel, do tempo que você foi aluno e dos teus alunos hoje, que mudança que você indicaria assim como a mais clara para você? A mudança mais clara que, sem dúvida nenhuma, eu identifico no ensino do direito constitucional, aquele no qual eu fui formado, toda a minha geração foi formada, para a formação que a gente faz hoje dos nossos alunos, sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, a centralidade do Supremo como um ator político decisivo na história institucional, jurídica e política do país. Antes ele era um ator muito mais eminentemente jurídico. Hoje ele é também um ator sobremaneira político. E, em segundo lugar, a postura comportamental dos ministros, que hoje é de um perfil muito mais alto, muito mais proativa. Ministros falam mais para a imprensa, com a imprensa, comentam decisões, comentam julgamentos em andamento, fazem previsões da política e do próprio tribunal. Essa é uma dificuldade e um cenário novo com o qual a gente tem que lidar contemporaneamente. Esse é o Supremo do nosso tempo, e que não era o Supremo do tempo em que eu fui ensinado. Essas diferenças, para mim, são bastante marcantes. Só para marcar aqui, Miguel, você se formou quando? Quando que você teve aula de direito constitucional? Eu tive aula de direito constitucional em 2004 e 2005. Então, lá se vão 20 19, anos, 20 19, anos. 20 anos, exatamente. Na tua época, 2004, 2005, o Supremo estava passando ainda por aquela mudança na composição, né, dos três novos ministros que vinham ali do primeiro ano do governo Lula, mas e já algumas decisões, especialmente ali no governo Fernando Henrique, algumas decisões interessantes no governo Fernando Henrique, que já vinham colocando o Supremo numa outra onda, né, com o ministro Pertence ainda também tentando dar uma avançada no Supremo, o ministro Moreira Alves também no desenvolvimento do controle de constitucionalidade, mas você não teve, então, muito debate sobre o Supremo na época que você era aluno? Tive muito pouco debate específico sobre o Supremo. E quando a gente ouvia falar do Supremo nas aulas de direito constitucional, era justamente pela mudança de composição que vinha com o novo governo, era o governo Lula, né, o primeiro mandato do governo Lula, e as possibilidades de nomeações que fizessem com que várias promessas da Constituição, que tinham sido freadas pelo Supremo Conservador, da virada da década de 80 para a década de 90, ou seja, aquela composição do Supremo que se manteve com ministros A indicados velha pela guarda, a Escritura, chamada velha guarda. a velha guarda, fosse agora modificada e a gente tivesse promessas constitucionais levadas adiante. Por exemplo, a efetividade dos direitos sociais, a possibilidade de concretização e intervenção do Poder Judiciário sobre políticas públicas. Esse é um debate que começa nesse momento com uma nova composição. Então, quando a gente ouvia falar sobre o Supremo, era de forma residual e geralmente para alertar, dizer, olha, estamos passando por uma mudança de composição relevante, de modo que aqueles ministros antigos da velha guarda agora estão sendo substituídos por novos ministros. A maioria deles eram professores, entusiastas da nova Constituição, do novo momento democrático do país e que, portanto, deveria chamar a nossa atenção para aquilo que poderia ser concretizado daqui para frente. Agora, Miguel, de que forma isso se impõe para você dentro da sala de aula como desafio? Porque provavelmente, aqui inferindo, você teve uma aula muito mais baseada na leitura de direito constitucional, de coisas já estabelecidas, valores constitucionais, desenho da Constituição. Estou certo em relação a isso? E que diferença isso tem para agora?
Como é que você conduz uma aula de direito constitucional hoje? Eu tive a sorte de ter uma professora, uma jovem professora de Direito Constitucional, muito crítica. Então, a minha primeira formação em Direito Constitucional, durante um ano inteiro, 2 semestres, foi com uma professora muito crítica do Direito Constitucional, muito bem fundamentada na filosofia política, na teoria constitucional, e ela sempre colocava isso em xeque. Por outro lado, meu segundo ano de formação, lá temos 4 semestres de formação em Direito Constitucional, na UFPR, onde eu me formei, era uma formação muito dogmática, com um professor completamente oposto, muito dogmático. Então, era uma leitura, basicamente uma leitura dos artigos da Constituição. E a gente conseguia lidar bem com uma formação teórica crítica e uma aplicação dogmática conservadora. Hoje isso mudou. Mudou porque o Supremo mudou. E a interpretação e aplicação da Constituição também é outra. Hoje, quem define, sobretudo, a interpretação e aplicação da Constituição é o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal. E aí ele ganha protagonismo, não só como intérprete e guardião da Constituição, mas como aquele que, como ele gosta de dizer, detém a última palavra. A gente vai ver que isso não é tão verdade assim, que essa última palavra é uma última palavra bastante relativa. Mas o Supremo assume essa centralidade jurídica e assume também essa centralidade política. O comportamento dos ministros também mudou bastante. Ministros não são mais pessoas de baixo perfil, são pessoas de alto perfil. São pessoas que vão à televisão, que vão às rádios, que vão às redes sociais. Os ministros têm redes sociais. Eles se publicam suas opiniões, como entendem a leitura do país nesse momento, nos momentos de crise, nos momentos de normalidade. E isso faz com que os alunos de hoje percebam e acompanhem o Supremo de uma forma diferente, muito mais atenta, mas também muito mais crítica. Porque você começa a ver o Supremo como um ator que também define a condução do país. Quer dizer, as questões mais importantes das nossas vidas sendo decididas não por pessoas que elegemos, nem por pessoas que têm os seus mandatos submetidos ao nosso controle, mas por 11 pessoas que nós não elegemos, que não têm os seus mandatos submetidos a nenhum tipo de revisão e que não prestam contas a ninguém sobre aquilo que fazem. De novo, as decisões mais importantes das nossas vidas sendo tomadas por pessoas que não escolhemos, que não controlamos e que não prestam contas daquilo que fazem para nós. E isso gera um tipo de interesse, quer dizer, então quem define se porte de droga para consumo pessoal é constitucional ou inconstitucional? Quem decide se é possível fazer aborto, sim ou não, em que causas? E quando ele decide as causas, essas causas são extensíveis ou não? Mas como é que você faz dentro de sala de aula, tem uma leitura para esses alunos irem adquirindo, como se diz, né, o vocabulário da Constituição e também as ferramentas de como se dá esse controle de constitucionalidade. Como é que é esse crescimento dos alunos para chegarem até esse ponto? A formação básica passa, sem dúvida nenhuma, por uma formação teórica consistente, para que a gente pense uma dogmática coerente. Então, o que fundamenta o poder e a legitimidade da Constituição, depois dos órgãos responsáveis pela interpretação, aplicação e guarda da Constituição, Poder Judiciário em geral, Supremo Tribunal Federal em particular, e os mecanismos de ativação desse controle, dessa guarda que o Supremo Tribunal faz, que o Supremo Tribunal Federal faz. Veja, uma Suprema Corte vive da sua autoridade. Essa autoridade ela é conquistada com a fundamentação e a coerência dos argumentos decisórios. E também da postura exemplar imparcial dos ministros. Se eles não agem assim, eles corroem a sua própria autoridade como ministros e corroem a autoridade do Supremo como instituição. Isso vai colocando em xeque uma parte da Constituição que é compreendida como esse compromisso que nos une. Quer dizer, se a gente entende que a Constituição é o compromisso de uma comunidade de pessoas que se reconhecem reciprocamente como livres e iguais, e que nós incumbimos ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, a proteção da Constituição, a guarda da Constituição, é a autoridade decisória e comportamental do Supremo, é a coerência decisória e de postura dos ministros do Supremo que garantem a autoridade da instituição, que garantem a autoridade
do cargo de ministro e a legitimidade da decisão tomada, ainda que a gente pessoalmente possa discordar do conteúdo de uma outra decisão tomada. O difícil no nosso tempo é fazer o esforço para ensinar que o Poder Judiciário importa, que o Supremo e suas decisões importam, mas eles só importam mesmo se a gente levar a Constituição a sério. E muitas vezes os primeiros a desconsiderarem a Constituição são os ministros do Supremo. Quando eles dão decisões monocráticas que deveriam ser colegiadas, eles desrespeitam a Constituição. Previsão normativa expressa da Constituição, artigo 102, linha P. Quando eles usam vistas para impedir que o Supremo decida um tema, como aconteceu com o auxílio moradia, ou com o financiamento privado de campanhas eleitorais. Quando os ministros mudam diversas vezes o seu entendimento sobre um tema, como tem acontecido com o foro por prerrogativa de função, como aconteceu com a prisão após condenação em segunda instância. Sim. Quando os ministros usam conciliação, que é um bom método de solução de conflitos, mas eles usam conciliação em ações e temas que não comportam conciliação. Quando eles atuam fazendo um controle judicial preventivo de constitucionalidade pela via midiática, comentando julgamentos ou andamentos de processos. Com esse modo de decidir, de se comportar, os ministros promovem uma falta de confiança no Supremo. Eles enfraquecem a confiabilidade nas suas decisões. E o duro de nós, professores de direito constitucional, é dizer que, a despeito dessas disfuncionalidades, em primeiro lugar, a Constituição continua importando. Ela continua sendo o compromisso que nos une. Em segundo lugar, a despeito desse mau comportamento, dessa falta de coerência, o Supremo segue sendo uma instituição fundamental para a nossa democracia. Importantíssima na concretização dos nossos direitos fundamentais. De modo que o nosso desafio é mostrar o erro das decisões no mérito, o equívoco na condução do processo, sem deslegitimar a instituição e sem retirar a autoridade dos ministros. Não e como é que faz isso, hein, Miguel? Como é que faz isso? Eu ia te perguntar, como é que você faz isso? Como é que você consegue compatibilizar nas tuas aulas esse fenômeno que a gente discute tanto aqui? Você já vê, inclusive, no Sem Precedentes, para a gente falar sobre o Supremo e esse tipo de comportamento e tal. Mas como é que você compatibiliza esse fenômeno que você está descrevendo e é do nosso tempo, a discussão do Supremo do nosso tempo, com questões dogmáticas, com questões acadêmicas, com questões sobre valores constitucionais, leitura acadêmica que seus alunos precisam fazer? Como é que essas coisas casam? Hoje, uma boa parte do ensino do direito constitucional é feito a partir daquilo que o direito constitucional não é ou não deveria ser. É feito a partir daquilo que o processo constitucional deveria ser e não é. Então, mas aí você tem que lidar com isso dentro de sala, você tem que fazer como se fosse uma divisão do que deveria e depois, na segunda parte do semestre, você diz o que é? Exatamente, é exatamente assim. Quando a gente ensina controle de constitucionalidade, as normas do processo constitucional, você diz, olha, a quem compete a guarda da Constituição? Artigo 102, ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é composto por quem? 11 ministros escolhidos pelo presidente da República, com aqueles critérios, maiores de 35 anos, etc. Ok? Como o Supremo decide? Pesquisas recentes, levantamento do Jota, da Agência Pública, da FGV, do Supremo em Pauta, do Supremo em Números, mostra que a maior parte das decisões do Supremo são decisões monocráticas. Opa! Então, a Constituição exige decisão colegiada, mas a maior parte das decisões são monocráticas. O que diz a lei? Exige decisão colegiada. O que os ministros fazem? Decisões monocráticas. Bom, então tem um desrespeito à Constituição e tem um desrespeito à lei. Sim. Qual é a justificativa que o Supremo dá para essa atuação individual e individualista? Pequenos fundamentos, regimento interno, com previsões anteriores à Constituição de 88, com previsões anteriores à própria lei 9868, 9882. Eles dizem, olha, então, passa no teste de filtragem constitucional esse fundamento normativo que os ministros dão para decidirem individualmente? Não, não passa. Opa, então existe um descompasso entre o que a Constituição determina e o que os ministros do Supremo fazem. Sim, existe um descompasso. Qual é a solução para a gente arrumar e colocar o Supremo de volta no compasso da Constituição? Bom, primeiro, fazer um bom diagnóstico. Segundo, entender qual é o fundamento utilizado pelo Supremo e se ele se sustenta ou não. A gente tem visto
que poucas vezes ele se sustenta. E em terceiro, como então apontar um caminho de correção para o Supremo, de novo, sem retirar a sua autoridade e a sua legitimidade? Bom, resgatando as possibilidades de decisão colegiada, não compactuando com as decisões monocráticas, mostrando como elas são perniciosas e, ao invés de causar segurança e estabilidade, causam insegurança e instabilidade. E por isso a gente acaba ensinando muito mais pela via negativa, daquilo que não deveria ser feito, do que por aquilo que deve ou deveria ser feito. A aula virou um fact-checking de Supremo Tribunal Federal, é como se fosse isso. É um pouco isso sempre, os alunos sempre perguntam muito sobre o Supremo. Poxa, professor, mas é possível fazer isso? Ele pode pedir vista e nunca mais devolver? Ele pode decidir sozinho e não submeter a referendo, mesmo tendo uma norma editada pelo próprio Supremo dizendo que ele tem que submeter a referendo? E quando os ministros dizem que eles já diminuíram a atuação monocrática, mas ainda deixam nas suas gavetas uma série de processos muito importantes sem levar a referendo. Então, eles não estão cumprindo a própria palavra? Essas questões acontecem todos os semestres. É assim, o nível de curiosidade, de desafio ao Supremo é nesse nível mesmo? Os alunos te bombardeiam com isso? O tempo todo, durante a aula, antes da aula, depois da aula, o Supremo toma sempre boa parte das discussões e do conteúdo da aula. E é importante e é bom que seja assim, mas nem sempre pelos bons motivos. Ao mesmo tempo que os alunos veem o Supremo com muito interesse, como um lugar de fato de proteção dos direitos fundamentais, eles muitas vezes também colocam em xeque a sua própria crença. Bom, a gente acredita na democracia, entendi o que é a Constituição, o que a Constituição constitui para o nosso Estado, para a nossa sociedade, mas o Supremo cumpre com esse compromisso? Ele fortalece ou ele enfraquece esse compromisso? Essas questões são colocadas a todo tempo, em geral pela emergência do dia. Tentativa de golpe, intervenção federal na segurança pública do DF, e declaração de inelegibilidade, se o Supremo vai rever ou não uma decisão do TSE que pode colocar um líder político elegível ou mantê-lo inelegível. Isso se coloca o tempo todo. Se decisões são tomadas com coerência ou incoerência. Então, a gente aprende, por exemplo, que as hipóteses de aborto são apenas aquelas do Código Penal. Então, risco de vida para a mãe, gravidez decorrente de estupro e feto anencefálico. Por que feto anencefálico pode se não está no Código Penal? Porque não existe possibilidade de vida extrauterina. E se não existe possibilidade de vida extrauterina, então não é digno que uma mulher seja obrigada a manter essa gravidez. E a gente tem o caso dos gêmeos tipófagos, que também tinham impossibilidade de vida extrauterina, ou seja, não se manteriam vivos após o parto, e essa mãe pede, então, para interromper a gravidez, os médicos se negam, ela impetra um habeas corpus para poder realizar esse aborto, esse caso chega ao Supremo, cai com o ministro André Mendonça, aquele ministro radicalmente evangélico indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, e ele diz que o precedente do Supremo não se aplica. Bom, então, temos coerência ou incoerência decisória? Se o que fundamentou a possibilidade de aborto de feto anencefálico foi a impossibilidade de vida extrauterina, esse argumento, esse fundamento não deveria ser reproduzido em casos semelhantes, ainda que não sejam idênticos? Ou seja, o que define a possibilidade de aborto é a impossibilidade de vida extrauterina, então independe da deficiência, ou não. Se são casos idênticos, é esse tipo de questão que os alunos colocam. Isso está certo? Está errado? Por quê? O ministro André Mendonça decidiu certo, o precedente se aplica somente a casos idênticos, então somente a fetos anencefálicos, ou a casos semelhantes? O fundamento do precedente vincula ou não vincula? Isso preenche as nossas aulas o tempo todo. Miguel, mas você está fazendo uma descrição para mim das tuas aulas que, obviamente, vão produzir potenciais participantes do Sem Precedentes daqui a alguns anos, também ouvintes do Sem Precedentes e da discussão acadêmica sobre o Supremo, mas que vai gerar, e é necessário, né, uma massa crítica em relação ao tribunal, mas como é que se mantém essa crença no direito constitucional? Como é que você segura os teus alunos para eles não partirem para a convicção de que tudo é política? Puxa, essa é a pergunta que eu tento sempre responder e dizer:
podemos e devemos ser muito críticos com o Supremo e críticos do Supremo, mas para melhorá-lo, para aprimorá-lo, nunca para desautorizá-lo. Veja, nós precisamos acreditar que, apesar das disfuncionalidades do Supremo, apesar da má postura dos seus ministros, apesar das decisões pouco coerentes, muito cambiantes, o Poder Judiciário importa. O Supremo é importante. As instituições sempre podem ser aprimoradas. As condutas e as decisões sempre podem ser corrigidas. E é nossa função, como professor, mostrar os erros de procedimento, os erros de fundamentação sobre o mérito. E é nosso dever apontar os caminhos e as soluções. E o nosso melhor horizonte, e é assim que eu respondo, o nosso melhor horizonte de futuro está na Constituição. E a melhor ponte para alcançar esse futuro se constrói com a Constituição. É com a Constituição e pela Constituição que nós podemos mudar e melhorar. Não é fechando o Supremo, não é inventando impedimento, impeachment de ministro do Supremo. É com a Constituição, é pela Constituição que a gente vai conseguir construir esses caminhos e essas soluções de correção para o Supremo do nosso tempo. Mas isso aparece com os teus alunos, Miguel? Esse discurso, inclusive, mais enfático, até mais radical em relação ao tribunal? Aparece. Aparece sempre em forma de pergunta. Eu nunca tive problema de ver alunos atacarem o Supremo ou desacreditarem o Supremo. Eles sempre perguntam... Não, e também é ambiente para isso, inclusive, né? É ambiente para isso também. Se quiser atacar e descredibilizar, é lugar para isso, né? A universidade é o lugar que a gente inventou para colocar todas as ideias em disputa, todos os argumentos em xeque. Mesmo aqueles que talvez, por exemplo, endossam o fechamento de tela. E aí a gente tem que colocar isso em xeque. Bom, por quê? Porque essa é a melhor solução. Mas como é que isso aparece para você, essas ideias geralmente mais radicais? Em forma de pergunta, não com forma de ataque. Eu não tenho presenciado por parte dos meus alunos, nem em Curitiba, nem em Brasília, ataques ao Supremo. Mas eu vejo muitas perguntas. Às vezes perguntas mais desconfiadas, às vezes perguntas mais crentes, do tipo, mas, professor, se os ministros não respeitam o processo constitucional, e se a decisão de mérito depende da cabeça de cada um, qual é a diferença entre um ministro e um político, um deputado, um senador? Uma pergunta baseada numa desconfiança. E, às vezes, perguntas baseadas em interesses genuínos de confiança por parte do Supremo. Veja, se não fosse o Supremo, a gente não teria nem mesmo a hipótese de aborto de feto anencefálico. Se não fosse o Supremo, a gente não teria a possibilidade de proteção patrimonial das pessoas em união homoafetiva. Puxa, como deixar os nossos direitos na mão de representantes majoritários que ou ignoram esse debate, ou quando se colocam em relação a ele, colocam contrário a esse debate, contrário a esses direitos igualitários, por exemplo. Ou seja, perguntas mais crentes no poder decisório do Supremo. Miguel, outra pergunta que eu te faria é a discussão de argumento e fundamentação. Esse é um debate que eu e você fazemos há muito tempo, né, como amigos, né, da discussão dos fundamentos do Supremo nas suas decisões e como a gente foi perdendo isso ao longo do tempo, inclusive falo aqui como imprensa, né, como um jornalista que cobre. Mas dentro da tua sala, aparece uma disputa em torno disso, fundamentação e argumentos sobre a Constituição? Por exemplo, mérito de decisões judiciais polêmicas do tribunal. Aparece o tempo todo também, mas em menor grau do que na minha formação. Na minha formação, a gente discutia basicamente só mérito decisório. Isso está dentro da liberdade de expressão, caso Alvanger, ou não, está fora da liberdade de expressão. O direito fundamental à saúde comporta o pagamento por parte do Estado de medicamentos de alto custo, ou isso não comporta pagamento de medicamentos de alto custo? Hoje em dia a gente discute 60% procedimento. Pô, o ministro pode fazer isso? Ele pode decidir sozinho? Jura? Chega tudo isso? 60% você passa discutindo procedimento? Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu tenho uma disciplina de um semestre inteiro que é só para discutir processo constitucional no Supremo. Ou isso para qual semestre? Isso é impensável alguns anos atrás. Sim, mas para qual semestre? Eu dou aula para o 7º semestre, chama uma disciplina chamada Supremo e Processo Constitucional.
Agora, tem discussão de mérito? Tem. Eu acho que até numa medida equivalente, um pouquinho menor, então 60% discussão de processo, 40% discussão de mérito. O caso do regime jurídico único agora. Puxa, pode uma emenda tratar desse tema ou isso é uma cláusula pétrea? Se não é uma cláusula pétrea, está certo essa decisão sobre o mérito dos servidores públicos, o regime que vai reger é a contratação de servidores públicos ou não? A decisão do ministro Flávio Dino que mandou proibir recolher livros que continham expressões lamentáveis, ofensivas, discriminatórias. Bom, a decisão isso mandou é a destruir os aplicação... livros, né? Exato. Essa é uma decisão que está protegendo a liberdade de expressão e impedindo o discurso de ódio discriminatório, ou é uma decisão que está extrapolando as possibilidades de proteção da liberdade de expressão? Ideias se combatem com ideias, ou ideias também podem ser proibidas? A gente também discute o mérito nas aulas. A novidade é que essa discussão de mérito, que capitaneava 80%, 90% das discussões há alguns anos atrás, hoje fica enfraquecida ou diminuída pelas questões processuais, e não menos importante, pelas questões e pelos modos comportamentais dos ministros. Quer dizer, tá certo a gente ficar vendo os ministros na Globo News, no Twitter, né? No X, no antigo Twitter, no Instagram, no TikTok. É esse o espaço de comunicação dos ministros? Do Supremo Tribunal Federal? E aí, a que conclusão os teus alunos chegam? Porque eu também, Miguel, você sabe, eu cubro o Supremo há algum tempo e peguei já um momento posterior. Ainda a primeira vez que fui ao Supremo para cobrir alguma coisa, estavam lá Moreira Alves, Galotti, Pertence e tal, mas depois é que eu fui como um setorista. E já estávamos numa realidade nova. Mas me parece, e eu não sei se isso se expõe, e se você concorda também, fala isso com seus alunos, existe um apelo para o Supremo aparecer mais. Então, também não sei se dá para dizer muito claramente para os alunos o seguinte, olha, isso aqui é indevido. Bom, a Loman diz muita coisa, a Loman já diz muita coisa, a Lei Orgânica da Magistratura, mas existe um apelo e um estímulo para alguns ministros falarem mais. Você problematiza isso na tua aula? Porque imagino até que exista para os teus alunos uma percepção e uma aderência deles a ministros que falam mais do que ministros que falam menos, ou não? Claro, sem dúvida. Eu não problematizo porque os próprios alunos problematizam. Eles são os primeiros a trazer. Olha o post do ministro Barroso. Olha o post do ministro Alexandre de Moraes. Olha o que compartilhou o ministro Gilmar Mendes. Os alunos perguntam muito sobre esse comportamento. E aí a nossa função de professor é colocar isso em xeque, em discussão. Bom, existe uma postura que se espera dos juízes. Por quê? Para garantir a imparcialidade, de que aquelas decisões que eles vão tomar são decisões legítimas, são decisões que merecem respeito. Por mais que a gente eventualmente discorde do conteúdo dessa decisão, a gente enxerga ali coerência, argumentação substantiva, coerência na reprodução desses argumentos. Ou não? Os nossos ministros hoje, eles frequentam os palácios, eles se reúnem com agentes políticos, com agentes privados, que têm interesse direto e imediato nas causas que o Supremo julga. Os nossos ministros são contidos nas suas palavras, nas suas posturas. Eles ligam muito pouco para a distância que deveriam guardar da política ordinária. Eles fazem pouco caso da imagem de imparcialidade que eles deveriam cultivar. Eles se reúnem com deputados, com senadores, com líderes partidários. Eles se reúnem com generais. Que terrível termos dado esse espaço para os militares, que passaram a ser vistos como atores políticos relevantes ou interlocutores necessários para a gestão da vida civil e administrativa do país. A história já ensinou que primeiro isso desembocou numa ditadura militar. E atualmente esse tipo de interlocução nos deu uma tentativa de golpe, com fatos sendo descobertos aqui agora, como por exemplo a possibilidade de matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes. Decisões do Supremo são prolatadas segundo as consequências das manchetes do dia, olhando a preferência majoritária do Executivo, do Legislativo. Então, Miguel... Toda, da correção do FGTS. A pergunta que a gente coloca quando os alunos apresentam essas posturas dos ministros é, bom, quando vocês olham o Supremo, vocês enxergam nos ministros os nossos maiores ou melhores juristas? Vocês enxergam nos ministros um exemplo de integridade, de postura imparcial e de coerência?
Vocês confiam nas decisões do Supremo de que eles têm bons argumentos, mesmo que a decisão deles seja contrária à convicção pessoal de você? Uhum. E se a resposta for negativa, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Então, eu sempre provoco os alunos a pensar sobre as questões que eles mesmos colocam, e ao invés de dar uma resposta certa, para que eles pensem sobre como construir essa resposta. Então, ministros são muito midiáticos. Ministros têm muito alto perfil público. Bom, isso está certo? Isso gera confiabilidade? Isso gera postura de imparcialidade? E se vocês acham que não, como a gente pode corrigir isso? Como mudar esse cenário? Acho que a função do bom professor é menos dar respostas e oferecer caminhos de construção de resposta. Eu sempre busco tratar dessa perspectiva sobre as disfuncionalidades do Supremo. Com o alerta, de novo, sempre de que a gente não deve apostar nunca, jamais, na erosão da autoridade e da legitimidade da instituição. As pessoas passam, os ministros se aposentam, eles falecem, eles pedem para sair, mas a instituição permanece. Por isso, criticar o Supremo para a gente poder defender o Supremo. Criticar as decisões dos ministros do Supremo para a gente ter melhores decisões. Então, mais do que dar a resposta sobre se isso é certo e isso é errado, perguntar por que isso é certo, por que isso é errado, o que justifica e como se corrige. Miguel, uma última pergunta para a gente finalizar. Disputa política em torno da própria Constituição, dos valores, garantias constitucionais. A gente viu no passado e vê hoje ainda a sociedade debatendo muito algumas garantias, né, e alguns direitos fundamentais, e mesmo limites, que antes pareciam não debate, pareciam mais certezas. Como é que isso aparece para os teus alunos dentro de sala de aula aqui em Brasília e também no Paraná? Essa disputa em torno da Constituição, da própria Constituição, do que ela prevê. Essa é uma pergunta interessantíssima e que aparece em todos os debates, desde teoria constitucional, história constitucional, até os meandros e detalhes do controle de constitucionalidade. Porque se a Constituição é o compromisso que nos une, se ela é o compromisso de uma comunidade de pessoas que se reconhecem reciprocamente como livres e iguais, qual é o alcance dessa liberdade? Qual é o alcance dessa igualdade que nos une? Ela comporta cotas. Cotas é só para ingresso na universidade ou para concurso público? E é também para pós-graduação? É para o mestrado? É para o doutorado? É para o concurso de professor? Ou a gente já, nivelando o ingresso na universidade, faz com que pessoas negras já partam supostamente do mesmo patamar de igualdade quando ambos já são graduados, ou mestres, ou doutores? Essas perguntas se colocam todo o tempo. E aí a gente tem uma disputa política, moral, sobre o conteúdo e alcance do direito de igualdade, sobre o conteúdo e alcance do direito de liberdade. E aí cabe a nós construirmos respostas com fundamentos que sejam coletivamente compartilhados. Quer dizer, convicções privadas e pessoais, como, por exemplo, a religião de alguém, ser radicalmente evangélico ou não, encontrar na vida um valor sagrado e absoluto ou não, pode ser uma posição privada legítima, mas pode não ser uma posição pública legítima por não ser extensível a todos. Quer dizer, se você não acha que a união entre pessoas do mesmo sexo é boa, não pratique. Se você não é gay, não fique com alguém do mesmo sexo. Mas não impeça que outras pessoas possam fazer isso. Se você acha que uma pessoa não deve casar com uma pessoa do mesmo sexo, não case com uma pessoa do mesmo sexo. Mas não imponha essa moral privada, da esfera privada, para toda a coletividade. E aí, essa é uma disputa política que a gente lida a todo tempo com os alunos. E é curioso porque, por exemplo, no Paraná, a questão religiosa sempre floresce muito. E em Brasília, a questão militar floresce muito. Como tem muito militar aqui, vem muito militar transferido, tá? Eles acabam sendo lotados na UNB. Militares mais velhos, às vezes mais jovens, filhos de militares ou militares em exercício. E essas questões, por exemplo, relativas ao espaço que os militares têm na República, é muito comum aqui na UNB. É uma questão que se coloca em menor quantidade e alcance, por exemplo, em Curitiba, no Paraná. Mas as disputas aí sempre se mostram presentes. E essa é uma disputa saudável. Bom, qual é o alcance do nosso direito? O que fundamenta esse alcance? Os argumentos são extensíveis a todo mundo ou só uma pequena parcela? Se é só uma pequena parcela, estamos gerando discriminação e exclusão? Se sim, esse não é um argumento legítimo.
Miguel, eu queria te agradecer, te desejar boa sorte, porque você vai ter muita coisa ainda para ensinar sobre procedimentos. A gente sabe bem disso. Obrigado, viu, por essa conversa e a gente se encontra numa próxima. Um prazer, parabéns por essa discussão, Felipe.